gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Fala galera que tá me vendo aí, ó. O negócio é o seguinte, meu nome é Álvaro, sou professor de língua portuguesa e nesse vídeo eu vou fazer vocês entenderem as questões de número 14, 16 e 17 da última prova da EAD do ano passado. Vou fazer uma revisãozinha. Depois da revisãozinha, nós vamos fazer a correção de 3 questões importantíssimas. Certo, galera? Primeiro eu vou fazer a revisãozinha chique e depois nós vamos para a questão. Falou? Beleza? Vamos nessa? Vocês têm que saber, galera. Chega aí. Vamos começar uma coisa aqui, ó. Isso aqui não é só EAD. Qualquer prova você vai ter que saber. Vamos começar na manha do gato. No passo da cegonha. Nós vamos pegar a palavra aqui, tá? Isso é importantíssimo. Então assim, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. A palavra aqui. Vamos pegar o que aqui? A palavra aqui e a palavra aqui. Vem cá, chega aí, galera. Isso é importantíssimo. Hein? Eu tenho que saber quando que a palavra aqui é pronome relativo e quando que a palavra aqui é conjunção integrante. Primeira coisa, quando que o que é pronome relativo e quando o que é conjunção integrante. Certo, galera? Nós vamos pegar aqui, ó, o que como pronome relativo. Opa, aqui, ó, pronome relativo. Então, nós vamos entender quando o que é um pronome relativo e quando o que é simplesmente uma conjunção integrante. Conjunção integrante. E aí depois nós vamos resolver a questão de número 14. Ó, conjunção integrante. Tem que estar claro para vocês que sempre que houver um pronome relativo, onde tem pronome relativo, você tem uma oração subordinada. Vai vendo, hein, galera? Oração subordinada adjetiva. Para você não errar isso, hein, galera? Ó, onde tem pronome relativo, tem uma oração subordinada adjetiva. Ah, mas não, quando tem uma... Pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Conjunção integrante é oração subordinada. É oração subordinada substantiva. Tá? Substantiva. Então nós vamos começar aqui, ó, na manha do gato. Então, ó, pera aí. Vamos pegar a palavra que, certo? Que tá lá, pá. Se o que for um pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Se a palavra que for conjunção integrante, é oração subordinada substantiva. Estão comigo, galera? Então vamos lá. Então, Álvaro, quando que o que é pronome relativo? O pronome relativo, ele retoma um termo antecedente. Vai vendo, pessoal. Esse termo antecedente, geralmente é um substantivo. Geralmente. É um substantivo. Vem cá, galera. Ó, vem cá. Geralmente é um substantivo. E aí você vai ver o seguinte, ó. Se esse substantivo for masculino, você substitui o que por o qual. Se o termo antecedente for feminino, você substitui o que por a qual. Vai vendo? A qual. Se o termo antecedente for masculino plural, você troca por os quais. E se o termo antecedente for feminino plural, você troca por as quais. Essa é a ideia, galera. Então esse que só vai ser pronome relativo se ele estiver se referindo a um termo antecedente. E aí você vai fazer a substituição por o qual, a qual, os quais e as quais.
Por que o qual, a qual, os quais? As quais são pronomes relativos. Você tem 5 pronomes relativos aqui. O quezão, peladão, sem nada. E você pode substituir por o qual, a qual, os quais e as quais. Beleza? Ah, Mauro, mas como é que eu vou saber que é pronome relativo? Vamos fazer aqui já já. Onde tem pronome relativo tem o quê? Esqueci, galera. O que tem? Oração subordinada adjetiva. Pronome relativo, oração subordinada adjetivo. O que, quando é conjunção integrante, ó, conjunção integrante, gente, não retoma nada, dá nada, pessoal. O que? Ele dá sequência, vai ver. Então esse que você não troca por o qual, você não troca por nada. Ele simplesmente dá uma sequência. Quer ver? Quem vai me dizer são vocês, falou? Eu falo assim, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Essa frase, ó. Ele é uma pessoa, ó. Ele é uma pessoa que, olha o que é aqui, gente. Ele é uma pessoa que se preocupa com os outros. Olha essa frase. Ele é uma pessoa que se preocupa. Olha o que é aí, gente. Pega o quê? Pega. Dá uma olhada. Ele é uma pessoa que se preocupa com os outros. A pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. O que ele é? Ele é uma pessoa, certo? Aí eu pergunto, quem se preocupa com os outros? Ele. Tá, tudo bem. Ele se preocupa com os outros, certo? Uma pessoa que se preocupa com os outros. E aqui você vai pegar o seguinte, ó. Vamos ver, quando se fala ele é uma pessoa que se preocupa com os outros, esse que está se referindo a pessoa ou a ele? Então, ó, quem se preocupa com os outros aqui? Então, o pronome relativo ele se refere a um termo antecedente. Certo, galera? Isso aqui pega também. Porque se for ele, é masculino, não é? Sim. Aí você trocaria o quê por o qual, não é isso? A palavra pessoa é feminina. Aí você trocaria por a qual. O que fica melhor? Ele é uma pessoa o qual se preocupa com os outros? Ou ele é uma pessoa a qual se preocupa com os outros? A qual. Na dúvida, gente, é sempre o mais próximo. Falou? Então quer dizer que esse que, ele está no lugar de pessoa. Se liga. Então assim, ó. Ele é uma pessoa a qual se preocupa com os outros. Estão comigo, galera? Então isso aqui é um pronome relativo. Ele é uma pessoa a qual se preocupa com os outros. Então isso aqui é um pronome relativo. Então já que é um pronome relativo, onde tem pronome relativo vai ter o que, galera? Oração subordinada adjetivo. Pronome relativo, oração subordinada adjetivo. Perceberam, galera? Mas vou pegar outro quê? Miguel, outro quê? Agora se eu falar assim, ó. Se eu pegar esse aqui, ó. Vou pegar o mesmo ele, tá? Então, ele não se lembra, ó. Ele não se lembra de que, olha o que é aqui, gente. Ele não se lembra de que hoje, ele não se lembra de que hoje é sábado. Olha o que? Que tá aqui. Olha o que é aqui, gente. Tá. Esse que tá aqui, galera, ele retoma alguma coisa? Ele não se lembra do qual? Tá falando dele aqui? Ele não se lembra do quê? Isso aqui só deu uma liga, percebeu, galera? Então isso aqui não é um pronome relativo. Ele só ligou. Ele só dá sequência. Então esse aqui, como não é pronome relativo, você vai chamar do quê? Conjunção integrante. E se é uma conjunção integrante, essa oração que está aqui, ó, vai vendo, ó. Essa oração que está aqui, não é oração subordinada adjetiva. É uma oração subordinada substantiva. Certo, galera? Primeiro tem que saber isso. Falou? Então, ó, pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Pronome relativo, oração subordinada adjetiva.
Quando o quê? É conjunção integrante, ele só dá sequência. É oração subordinada substantiva. Tô comigo, galera? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Outra. Essa aqui, galera, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vem cá. Comprei um automóvel. Olha isso aqui, ó. Comprei um automóvel que, ó. Comprei um automóvel que dá muitos problemas. Olha essa frase, galera. Comprei um automóvel que dá muitos problemas. Olha o quê? Então, ó, seguinte. Eu tenho que ver se esse que está aqui, será que ele retoma algum termo antecedente? Ou será que ele só dá sequência? Dá, né? Certo, galera? Vamos ver? O que eu comprei? Comprei um automóvel. O que dá muitos problemas? O automóvel, tá vendo? Comprei um automóvel, ponto. O automóvel dá muitos problemas. Para não escrever o automóvel duas vezes, eu usei o quê? É pronome relativo ou conjunção integrante? Vocês acham, cara? Pronome relativo por quê? Porque ele está no lugar do termo antecedente. Certo? Então é, ó, comprei um automóvel. Aí você pega, o automóvel dá muitos problemas. Vai escrever o automóvel de novo, tá vendo? Igual aqui, ó. Ele é uma pessoa que se preocupa, tá vendo? Pessoa se preocupa, tá vendo? Uma pessoa se preocupa com os outros. Então ele está no lugar do termo antecedente. Automaticamente você vai fazer para mim, ó. Ó, ele é uma pessoa a qual, não é a qual? Agora aqui, ó. Comprei um automóvel ou qual? Certo, cara? Então, ó, comprei um automóvel, o qual? O termo antecedente é masculino. Então, um automóvel que? O automóvel, o qual? Os dois são certos. Uma pessoa que se preocupa, tá vendo? Ó? Uma pessoa a qual se preocupa. Pronome relativo, galera. Pronome relativo é oração subordinada adjetiva. Estão comigo, galera? Tá. Eu vou pegar o mesmo que agora. Se eu pegar essa aqui, ó. Se eu pegar essa aqui, ó. Ele disse que... Vai vendo, pessoal. Ele disse que comprou um automóvel. Comprou um automóvel. Ele disse que comprou um automóvel. Olha o quê? Peraí, será que é pronome relativo ou conjunção integrante? Pronome relativo ou conjunção integrante? Pronome relativo ou conjunção integrante? Peraí, ele está retomando alguma coisa aqui, galera? Perceberam? Ele só dá sequência. Sacou? Então, a partir desse que, como é uma conjunção integrante, isso aqui vai ser oração subordinada substantiva. Certo? Então, peraí. Oração subordinada substantiva tem que ter o quê? Conjunção integrante. Certo? Oração subordinada adjetiva tem que ter o quê, galera? Pronome relativo. Tá. Beleza. Tá. Agora, vem cá. Vamos lá, hein? Vamos reduzir. Falou, galera? Vem cá, hein? Aqui você tem uma oração. Ó. Vem comigo. Vou pegar aqui, ó. Ele não se lembra. Certo, pessoal? Oração principal. Sim ou não? Sim. Ele não se lembra. Oração subordinada de que hoje é sábado. Oração principal, oração subordinada. Oração principal, ó, oração principal. Oração subordinada substantiva. Tá, pessoal? Oração principal. Oração subordinada substantiva. Oração principal. Oração principal. Ele não se lembra. Tá? Ó. Oração subordinada substantiva. Oração principal, oração subordinada substantiva. GT. Oração principal, ele é uma pessoa, oração principal. E aqui você tem uma oração subordinada adjetiva. Vamos lá. Oração subordinada adjetiva. Ah, tá fácil, ó. Calma aí. Igual aqui, ó.
Comprei um automóvel. Oração principal, comprei um automóvel. Oração principal. Pronome relativo. Pronome relativo inicia o que, galera? Oração subordinada, adjetivo. Tá, beleza. Peraí. Tá. Aí vamos separar aqui. Vamos fechar ainda. Pronome, onde tem pronome relativo, tem oração subordinada, adjetiva. Certo? Onde tem conjunção integrante, tem oração subordinada, substantiva. Fechou? Tá claro isso por enquanto? Aí essa oração aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Porque quando você fala de oração subordinada adjetiva, você tem a restritiva, e você tem a oração subordinada adjetiva explicativa. Qual que é a diferença da oração subordinada adjetiva restritiva e da oração subordinada adjetiva explicativa? É só a vírgula, certo? Vai vendo, é só a vírgula. Então, para ser restritiva, restritiva é sem vírgula. Restritiva é sem vírgula. A explicativa é com vírgula. Então aqui, ó, me ajuda aí, galera. Ele é uma pessoa, oração principal, certo? E aqui você tem uma oração subordinada adjetiva. Explicativa ou restritiva? Explicativa ou restritiva? Aqui. Restritiva. Por que restritiva? Porque não tem vírgula, certo? Então, oração subordinada adjetiva, restritiva, não tem vírgula. Não tem vírgula. Oração subordinada adjetiva, restritiva. Certo, cara? Oração subordinada adjetiva, restritiva, não tem vírgula. Aqui também, ó, comprei um automóvel, oração principal, né? Ó, aqui dá muitos problemas, oração subordinada adjetiva também. Do jeito que está aqui. Explicativa ou restritiva? Explicativa ou restritiva? Restritiva. Ah, então eu vou por restritiva. Aí, ó, se eu pusesse uma vírgula aqui, ó. Se eu pusesse uma vírgula agora, seria o quê? Oração subordinada adjetiva, explicativa. Só isso, ó. Só isso, gente. Tá vendo? Só isso. Oração subordinada adjetiva explicativa é por causa da vírgula. Então a vírgula explica. Certo, galera? Ó, a vírgula explica. Então essa oração está explicando o automóvel. Tá vendo? Essa oração explica. Certo? Essa oração explica. Essa oração aqui, ela não explica. Ela não explica. Ela restringe. Certo? Essa é a ideia. Até aí, o que tem a ver com a questão? Segura aí, segura aí. Isso aqui já sabe, já se ligaram, já encheu o saco, já tá. Só que agora, vem cá, aí nós vamos um passo além. Isso aqui é uma oração adjetiva restritiva, certo, galera? E aí você vai por aqui, ó, desenvolvida. Desenvolvida. Se liga, galera. Desenvolvida, mano. E aqui, ó, oração subordinada adjetiva explicativa. Desenvolvida. O que é oração adjetiva explicativa desenvolvida, mano? O que é desenvolvida? Tem pronome relativo. Dá, hein, pessoal? Tem pronome relativo e o verbo está ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Desenvolvida é isso. Olha o que eu vou fazer, galera. Eu vou escrever a mesma oração, só que eu vou fazer o quê? Olha pra mim, eu vou fazer o quê? Vou reduzir. Certo? Tá na área, pessoal? Vou reduzir, hein? Sacou? Eu vou pegar essa aqui, ó. Ele é uma pessoa que se preocupa com os outros. Aqui ela é o quê? Desenvolvida. Se eu escrever dessa maneira, ó. Ele é uma pessoa. Vai vendo, galera? Ele é uma pessoa de se preocupar com os outros. E é essa a questão 14, hein? Se liga. Putz, mano, o que é isso aí, cara? Não tem pronome relativo.
Tá vendo, galera? Pera aí, se eu tirei o pronome relativo, o que eu fiz? Reduzi. Não é nada, hein? Mas mesmo assim, qual que é a oração principal dessa parada? Ele é uma pessoa, oração principal. Não é nada, oração principal. Eu sei se isso aqui é uma oração principal. Aqui tem verbo, não tem? Então isso aqui é uma oração também. Vai vendo. Esse de se preocupar com os outros não tem o pronome relativo. Percebeu? Mas esse de se preocupar com os outros está falando de quem? Ele, certo? Então, pessoa de se preocupar, tá vendo? Está falando da pessoa. Continua sendo oração subordinada adjetiva. Só que agora é uma oração subordinada adjetiva reduzida. Por que reduzida, Álvaro? Tirei o pronome relativo. E outra, tirei o pronome relativo e o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Mas não é assim, vai chamar o quê? Oração subordinada, adjetiva, restritiva, a mesma coisa, tá vendo? Ó? Mesma coisa, restritiva, porque não tem vírgula, né? Tá vendo? Ó? Oração subordinada adjetiva, a mesma coisa, só que aí você vai por o quê, galera? Ela é o quê? Reduzida, cara. Tem que estar clara a ideia de reduzida, galera. O que é reduzida mesmo? A desenvolvida tem pronome relativo, certo, pessoal? Pensa nisso. Ela tem pronome relativo, ela é desenvolvida. A desenvolvida tem pronome relativo e o verbo tem que estar ou no presente, ou no passado, ou no futuro. É isso, tá? Uma oração desenvolvida tem pronome relativo. E o verbo tem que estar ou no presente, ou no passado, ou no futuro. O verbo tem que estar conjugado. A reduzida, o que eu fiz? Eu tirei o pronome relativo, certo, pessoal? Não tem pronome relativo. E o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Se preocupar, está no presente, galera? Está no passado? Está no futuro? Essa aqui é uma oração reduzida. Reduzida do quê? De infinitivo. Agora, o que é infinitivo? Infinitivo é o nome do verbo. Então é uma oração reduzida. Álvaro, você pode reduzir todas? Pode reduzir todas. Está claro o que eu estou falando para vocês, Álvaro? Nós vamos fazer a mesma coisa com a subordinada substantiva. Vamos lá. Hein? Certo? E aí nós vamos brincar um pouquinho com isso aqui. Quando você fala em oração subordinada substantiva, porque assim, oração subordinada adjetiva só tem duas. Certo, gente? Só tem duas. A restritiva, que é sem vírgula, e a explicativa, que é com vírgula. Só tem duas, certo? A substantiva, galera, são 6. Vamos ver quais são as 6? Então, ó, e esse aqui é o que mesmo? Conjunção integrante. E aí ela pode ser, ó, ela vai iniciar ela pode ser subjetiva. Nós vamos brincar um pouquinho agora. Álvaro, o que é oração subordinada substantiva? Subjetiva. Tá vendo? Ela está no lugar do sujeito. Ela vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Objetiva direta. Álvaro, o que é objetiva direta? Está no lugar do objeto direto. Ela pode ser uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Indireta. Ela vai estar no lugar do objeto indireto. Ela pode ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Completiva nominal. Ela vai estar no lugar do complemento nominal. Ela pode ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Predicativa. É aquela que vai estar no lugar do predicativo. Tá vendo, galera? São 6. Certo? São 6. E ela pode ser uma apositiva. Apositiva. Que está no lugar de um aposto. Vamos lá, de novo. Na manhã do gato, não passa a cegonha, galera. Isso tem que estar bem claro para vocês. Certo? Isso aqui é o puro suco. É o puro suco da análise sintática do período composto. Certo? Então volta aqui. Quesão. Então, ó, esse aqui é um pronome relativo. Onde tem pronome relativo, tem oração subordinada adjetiva. Tá, galera? E por que chama oração subordinada adjetiva, né? Tá vendo aqui a palavra não é pessoa? Não é nada. Pessoa, não é pessoa? Vamos um pouquinho além, tá?
Pessoa que se preocupa com os outros. Está falando da pessoa, né? Por que a oração subordinada adjetiva? Por que é adjetiva, Alvaro? Por que é adjetiva? Porque está dando uma característica para um substantivo. Adjetivo não dá característica ao substantivo? Então pega assim, ó. Pessoa que se preocupa... Só aqui, ó. Tá vendo? Só aqui, ó. Pessoa que se preocupa com os outros. Não é uma pessoa? Qual é a característica dessa pessoa? Se preocupa com os outros. E por que ela é restritiva? Eu esqueci. Sem vírgula. Tá? Sem vírgula. E aí nós vamos um pouquinho para frente. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela tem função sintática. Vai vendo, hein? Ela tem função sintática de adjunto adnominal. Nada a ver com a questão ainda. Não chegamos até a questão ainda. Falou, galera? Mas isso aí vocês vão precisar para tudo quanto é prova. Então, ó, peraí. Oração subordinada adjetiva restritiva. Ah, mas por que... ó, vem cá. Por que é adjetiva? Porque tem pronome relativo. Certo? Pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Ah, mas por que é restritiva? Porque não tem vírgula. Restritiva não tem vírgula. Ah, por que ela é desenvolvida? Porque tem o pronome relativo e o verbo tem que estar no presente e no passado no futuro. E qual é a função? Gente, isso aqui, ó, é para entrar no sangue, tá? Qual é a função sintática de uma oração subordinada adjetiva restritiva? Ah, a oração subordinada adjetiva é restritiva, tá? Mas qual é a função sintática dela? É a função de adjunto adnominal, hein, galera? Uma oração subordinada adjetiva restritiva tem função de adjunto adnominal, hein? Certo, galera? Vamos fazer com a explicativa. Mesma palhaçada, ó. Vem cá. Comprei um automóvel que dá muitos problemas. Ah, quem dá muito? Ah, o automóvel. Tá. Então, não é explicativa? Não é explicativa, galera? Ela está explicando um substantivo, ó. Se liga. Não é isso? Ela está explicando. Está explicando ou não tá? Mas por que eu sei que é explicativa? Pode dar vírgula. A vírgula explica. Certo? Por que ela é desenvolvida? Porque tem um pronome relativo e o verbo está ou no presente ou no passado ou no futuro. A oração restritiva tem função de adjunto adnominal. Qual é a função sintática da oração adjetiva explicativa? Aposto explicativo. Tá vendo? Então a função é uma função de aposto. Então a oração adjetiva sem vírgula é restritiva. Função de adjunto adnominal. Lógico, você nunca pode separar o nome do adjunto adnominal por vírgula. Adjunto adnominal tem que estar junto. A oração subordinada adjetiva explicativa tem vírgula. E ela tem função de aposto. Agora, o que é um aposto? Aposto é um termo que explica o termo anterior. Tá vendo? Aposto explicativo. Mesma coisa. Não estou com pressa não, gente. Isso aqui é o puro suco da oração subordinada. E aí, ó. Essa aqui é desenvolvida. Desenvolvida, galera. Por que ela é... Agora vem cá, me ajuda aqui. Ele é uma pessoa de se preocupar. Não tem pronome relativo, tá vendo? Eu tirei. Se eu tirei, eu fiz o quê? Reduzi. E o verbo está no presente? Está no passado, está no futuro? Mentira. Então o que é uma oração reduzida, né? Não tem pronome relativo e o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Isso é uma oração reduzida. Estão vendo? Eu vou fazer a pergunta para vocês aqui. Ela é uma pessoa, ele é uma pessoa de se preocupar com os outros. Tá bom, ó, oração, subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida. Já entendi, é reduzida, tá? Qual é a função dessa oração? Qual é a função dessa oração? A função sintática dessa oração? Adjunto adnominal. Tá vendo? Adjunto adnominal. Não tem vírgula? Nem vai ter. Porque a reduzida aqui nem põe. Tá vendo? Tá vendo? Eu não vou meter uma vírgula aqui. Certo? Eu não vou meter uma vírgula. Por que adjunto adnominal, gente? Junto do nome, adjunto adnominal. Entenderam a parada da redução? Mas tem preposição, não importa.
Perceberam? Toda essa oração aqui, ó. Tá vendo? Toda essa oração aqui tá junto da pessoa. Pessoa de se preocupar com os outros, né? Mais ou menos? Agora vem cá, me ajuda aqui. Ele não... Agora eu tenho o quê? Ah, peraí. Agora eu tenho oração subordinada? Substantiva. Agora é substantiva. Chega aí. Substantiva não é pronome relativo. É uma construção integrante. Certo? Ó, ele não se lembra. Pá. Ele disse. Pá. Essa ficou fácil, hein? Vai vendo? Essas são as mais fáceis. Porque esse aqui, galera, ele não está retomando nada, ele só dá sequência. Então ele só dá liga, né? Só dá liga. Troca por isso. É aquele papo de trocar por isso, vai. Troca o que pelo isso? Ele não se lembra disso. Tá bom? É verdade que você já sabe. Não se lembra disso. É quando o que significa isso, né? Tá? Ele não se lembra disso. Igual aqui, ó. Ele disse isso. Ah, é construção integrante. Mas vamos lá, vamos pra frente. Vamos pra frente, galera. A oração subordinada substantiva vai ser o que falta na oração principal. O que falta na oração principal vai ser a oração subordinada substantiva. Vai vendo, hein? Vou pegar a oração principal, me ajuda aí. Qual que é a oração principal? Ele não se lembra. Vá, vamos lá, chega aí. Tem sujeito? Sim. Tem sujeito, ó. Vem cá, pessoal. Se tem sujeito, não, já não é subjetivo. Dá nada, hein, pessoal? Se tem sujeito, já não é subjetivo. Qual que é o verbo? Lembrando. O verbo é lembrar-se, certo? Ó, dá nada, pessoal. Isso aqui é parte integrante do verbo. Aí eu vou perguntar pra vocês, gente. Quem se lembra de alguém. Quem se lembra de alguma coisa. O verbo lembrar-se é um verbo transitivo indireto. Tá vendo? Então você tem sujeito, verbo transitivo indireto, pá! O que está faltando? Todo verbo transitivo indireto pede o quê? Objeto indireto. Sim ou não, galera? Só que isso aqui não é um objeto indireto. Isso aqui é o quê? Oração subordinada, substantiva. Eu só vou para frente se vocês me prometerem, porque eu estou entendendo isso aí, galera. Tá? Ó, sujeito, verbo transitivo direto, objeto indireto. É a função de objeto indireto, né? Assim, ó, oração subordinada substantiva objetiva indireta, porque está no lugar de um objeto indireto. Sujeito, verbo transitivo indireto, pá, objeto indireto. Certo? Agora mata aqui, ó. Mata aqui pra mim, ó. Ó, vem cá. Ah, isso aqui é... Ele disse isso, né? Legal. Oração principal. Tem sujeito? Sim. Tem sujeito. Qual que é o verbo? Diz E quem diz algo. Quem diz algo. Então o verbo dizer é um verbo transitivo Direto. diretão. Então peraí. Sujeito, verbo transitivo direto. Tá faltando o quê? Objeto direto. Ah, tá. Isso aqui é objeto direto, galera? Sim. Não. Não, é uma oração que faz a função. Sujeito, verbo transitivo, objeto direto. Você vai chamar oração subordinada substantiva? Objetivo direto. Objetiva direta. Tá clara a ideia, galera? Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Sujeito, verbo transitivo indireto, objeto indireto. É nóis? Fazer mais uma aqui, ó. E essa aqui, ó. Ó. Vou pegar o ele aqui que é para caber aqui, ó. Ele tinha a certeza, ó, ele tinha a certeza de que aquilo era perigoso. Perigoso. Vamos fazer comigo aqui, ó. Ele tinha certeza de que aquilo era perigoso. Será que é pronome relativo isso aqui? O bala, as 10 atrás? Não é pronome relativo. Se não é pronome relativo, ele dá sequência.
É a mesma coisa falar, ele tinha certeza Disso. disso. Certo, pessoal? Ó, ele tinha certeza disso. Não, tá sempre... Então ele tinha certeza disso. Legal. Então aqui é uma conjunção integrante. Tá? Oração principal, galera, qual é? Ele tinha certeza. Ele tinha certeza. Vamos pegar aqui, ó. Ele tinha certeza, oração principal. Se liga, ó. Sujeito. Tem sujeito? Tem ou não? Sim. Tem verbo? Gosto de ter, né? O verbo não é o verbo ter? É o verbo ter? Quem tem Algo. alguma coisa. O verbo ter é um verbo transitivo direto. E a certeza vai ser o que então? Objeto direto. Gente, não pode ser subjetiva, não pode ser objetiva direta. Ele tinha certeza. Só, não é uma preposiçãozinha aqui, galera? É uma preposiçãozinha, não é? Sim. Quem está pedindo essa preposição é o verbo? É a palavra certeza, não é? Então, isso aqui é o quê? Oração subordinada substantiva, completiva nominal. Por que completiva nominal, gente? Porque está completando a palavra certeza. Quem tem certeza que é alguma coisa. A palavra certeza rege a preposição dele. Então, isso aqui está completando a palavra certeza. Beleza. Ah, pergunta que eu vou fazer para vocês, galera. Oração subordinada, reduzida ou desenvolvida? Desenvolvida. Vai vendo, hein? Por que desenvolvida? Porque tem conjunção integrante e o verbo está ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Ele diz aqui, ó, oração, subordinada, adjetivo, substantivo, objetiva direta. Reduzida ou desenvolvida? Desenvolvida. Por que desenvolvida? Tem conjunção integrante e o verbo está ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Tem que ser sempre isso, tá, galera? A desenvolvida tem conjunção e o verbo está ou no presente, ou no passado, ou no futuro. A desenvolvida é isso, hein? Ah, isso aqui é desenvolvida, galera? É desenvolvida. Por que desenvolvida? Tem conjunção e o verbo está ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Pode reduzir? Pode. E aí tu vai entrar. Vamos reduzir em qual lugar? Vou reduzir a primeira? Quer ver? Eu vou reduzir a primeira, ó. Ela não se lembra, ó. Ele não se lembra ó. Ele não se lembra de ser sábado hoje. Eu escrevi a mesma coisa, dá uma olhada, galera. Ele não se lembra de ser sábado hoje. Ele não se lembra de hoje ser sábado. Duas orações, de novo, galera. Vem cá, duas orações, tá? A primeira oração é a mesma coisa. Sujeito, verbo transitivo indireto. Isso aqui é o quê? Objeto indireto. Mesma coisa. Tá? Vou por aqui, ó. Oração, subordinado, substantivo indireto. Mesma coisa. Desenvolvida ou reduzida? Reduzida. Reduzida, galera? Vem cá, me fala por que é reduzida, falou? Por que ela é reduzida, galera? Não tem conjunção e o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro, hein? Qual que é o verbo aqui? Está no presente? Está no passado? Está no futuro? Não. Ela é reduzida do que, galera? De infinitivo. Reduzida. Certo? Ah, então peraí. Vou reduzir isso aqui também. Vamos reduzir isso aqui também. Vem cá, pessoal. Ó. Mesma coisa, ó. Ele disse, ó. Ele disse ter comprado, ó. Ele disse ter comprado um automóvel. Dá uma olhada nessa parada. Tenho duas orações, certo? Oração principal. Ele disse.
Não. Quem diz alguma coisa, né? E aí, ó, se liga, galera. Quem diz alguma coisa. Certo? Tem a condição integrante? Não tem condição integrante. Então é o quê? O verbo está no presente, está no passado, está no futuro? Não. Tá. Aqui você tem o quê, ó? Infinitivo e particípio, ó. O verbo está ali no presente, então você tem oração, subordinada, substantiva, objetiva direta. A questão 14 é sobre isso, está reduzida. Vocês vão ver, a questão 14 está reduzida, né? Tá? E aí, agora eu vou pegar aqui, ó. Ele tinha certeza de que aquilo era perigoso, certo? Eu vou pegar essa frase, ó. Ele tinha a certeza, ó. Ele tinha certeza de aquilo. Ele tinha certeza de aquilo ser perigoso. Eu tenho duas orações, mesma coisa. Oração principal, galera. Oração principal. Agora vem cá, chega aí. Quem tem certeza de alguma coisa. Opa, é complemento nominal, beleza, complemento nominal. Isso aqui é uma oração subordinada substantiva? É. Completiva nominal? É. Desenvolvida ou reduzida? Por que reduzida? Não tem condição integrante. E o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Então ela é reduzida do que, galera? Infinitivo. Mais ou menos, galera? Questãozinha de número 14. Pega aí, 14. Vamos lá, hein? Essa é a questão de número 14. Não sei se vocês rebolaram para fazer na hora. E era tudo reduzida, né? Percebeu? Era tudo reduzido. A 14 é assim, ó. Assinar a alternativa em que a oração reduzida. Vocês sacaram porque é reduzida, né, gente? Ó, reduzida. Reduzida. Não tem conjunção. E o verbo está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Reduzida. Não tem pronome relativo. Reduzida. Então tá aí, ó. Assinale a alternativa em que a oração reduzida, destacada, se classifica como subordinada adjetiva. Tá bom? Tudo bem, você já viu o gabarito, você já sabe, né? Mas vamos pegar a primeira aqui, a letra A. Letra A. Incumbiram-me de trazer-lhe essa dolorosa notícia. Eu vou escrever. Incumbiram. Qual que é a oração principal aí, galera? Incumbiram-me, certo? O verbo é incumbir. Se você incumbe alguém, certo? Mas você incumbe alguém de algo. Então vai lá. Incumbiram. Sujeito. Incumbiram-me. Sujeito. Sujeito indeterminado. O me é objeto direto. Incumbiram-me. Certo, galera? Então, peraí. Esse verbo é transitivo direto e indireto. Porque quem incumbe alguém de alguma coisa. Certo, pessoal? Eu vou incumbir vocês de algo. Então, incumbir é um verbo transitivo direto e indireto. O me é objeto direto. Aí está faltando o quê? Objeto indireto. Então, essa da letra A aqui, ó, é uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Certo, pessoal? Então, aqui, ó, na letra A. Letra A. Então, vamos de novo. Incumbiram-me, oração principal. Incumbiram, sujeito. Sujeito indeterminado, incumbiram. Quem incumbe? Incumbe alguém. Incumbiram-me. O me, objeto direto. O de trazer é objeto indireto. Então na letra A é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Não pode ser a letra A. Né?
Eu vou fazer na lousa. Vamos fazer na lousa? Fazer na lousa, galera. Fazer na lousa. Fazer na lousa. Vamos lá. Fazer na lousa, gente. Oi, papo. Na última frase ali, seria reduzido de participio? Não, é de infinitivo. Porque se for, a do participe é só participe. Louco, né? É só de. Se o infinitivo tem o particípio, ele é só ela, sozinho. Então quando tem um infinitivo e um particípio, ela é reduzida de infinitivo. Tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Vamos lá, fazer a 14 aqui, rapidinho, galera. Vamos lá, me ajuda aí. Vamos fazer uma por uma, falou? Essa questão já caiu? Já caiu, certo? Mas você vai ter que saber isso para fazer de novo uma parecida. Ó, vamos lá. Vou por aqui. Vamos fazer essa 14 aqui. Eu quero uma oração. Que oração que eu quero, galera? Uma oração? Ah, tá, eu quero uma oração subordinada adjetiva. Tá, então assim, ó, eu quero uma oração subordinada. Então essa 14 eu quero uma oração subordinada adjetiva. Letra A, como é que é mesmo? Vamos fazer aqui, ó. Incumbiram-me, certo? De, vou só pegar o finalzinho. Incumbiram-me de trazer-me, vou escrever, trazer-me essa dolorosa notícia. Me ajuda essa frase aqui. Então essa aqui é a letra A, né, galera? Vamos separar as orações aqui? Vamos fazer aqui? Gente, qual que é a oração principal, né? Certo? Qual que é a oração principal? Encobriram. Então essa aqui é a oração principal. E aí eu já estou vendo, ó, gente, já está vendo. Isso aqui é uma oração subordinada. Desenvolvida ou reduzida, galera? Desenvolvida ou reduzida? Eu fico perguntando para entrar no sangue, falou? Reduzida. Ah, mas por que é reduzida? Não tem conjunção, certo? E o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Então ela é reduzida de infinitivo. Oração principal. Sujeito indeterminado. O verbo incumbir é um verbo transitivo direto e indireto. Porque se você incumbe alguém, que é alguma coisa. Certo, pessoal? Quem incumbe alguém, que é algo. O me, objeto direto. Então, se isso aqui é um verbo transitivo direto e indireto, e eu tenho um objeto direto, essa oração é o que, galera? Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Certo, pessoal? Ela é oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Reduzida, né? Reduzida. Estão comigo? Letra B. Letra B, ó. Foi embora com a forte sensação. Opa, olha a sensação aqui, gente. Foi embora com a forte sensação de estar sendo enganada. Vamos lá, eu tenho duas orações aí. Vamos separar as orações? Qual é a primeira oração, galera? Foi embora. Não, continua. Com a forte sensação, não é isso? Oração principal. E aqui você tem a oração. Sim ou não? Quem foi embora? Dá pra saber? Mas tem sujeito. Qual que é o sujeito? Oculto, hein? Certo, pessoal? Sujeito oculto.
Tá? Ele foi embora, ela foi embora. Sujeito oculto. Tem sujeito oculto. E ela foi. Esse aqui é um verbo intransitivo. Tá vendo? O verbo ir é um verbo intransitivo, tá? Não tem objeto. Ela foi embora, certo? E esse aqui, ó. Essa aqui, ó. Com a forte sensação aqui, ó, é uma adjunta adverbial. Tá? De modo. Só que a palavra sensação, quem tem sensação, a palavra é sensação, tá? Eu tenho uma sensação, você tem sensação, todo mundo tem sensação, ninguém tem sensação. Quem tem sensação de alguma coisa. Opa! Complemento nominal. Certo? Então essa oração, ela complementa a palavra, tá vendo? Ó, de estar sendo enganado. É a sensação, tá vendo? Então essa oração é oração subordinada, substantiva, completiva. Essa oração, ela está complementando a sensação de alguma coisa. Eu quero adjetiva, né? Meu. Até agora não teve nada de adjetivo aí. Letra C. Vou pegar a letra C, galera. Essa aqui, ó. Andava de cabeça erguida. Aí vem. Andava de cabeça erguida. Isso aí não serviu pra bosta nenhuma, né, galera? Vocês perceberam, né? Ó, tá vendo, gente? Andava de cabeça erguida. Isso aqui é oração absoluta. Aí vai começar outro período, ó. Não era homem. Vem cá, galera. Não era homem de se acabrunhar. Acabrunhar. De se acabrunhar por qualquer coisa. Ó, isso aqui não é oração principal, isso aqui é um período simples, certo, gente? Período simples. Aqui eu tenho, ó, aqui é a oração principal e aqui é a oração subordinada. Então você tem, ó, dois períodos. Você tem dois períodos. O primeiro período, oração absoluta, oração, período simples. O segundo período, você tem uma oração principal e uma oração subordinada. Não era homem, tá vendo? Não era homem. A palavra não é homem. Homem é um substantivo, né? Agora aqui, ó, de se acabrunhar por qualquer coisa é a característica do homem. Né? É ela, X nela. Eu sei que vocês puseram X nela. Pega. Por que agora? Porque essa é a oração subordinada adjetiva. Por que ela é adjetiva? Mas tem preposição, não importa. Ó, essa oração aqui é adjetiva por quê? Porque é a característica do substantivo. Entendeu? Se eu perguntar para vocês sabem. Era oração subordinada adjetiva. Restritiva ou explicativa? Restritiva, né, mano? Não tem vírgula? Tá. Essa oração tem função do quê? Adjunta de nominal. Por que adjunta de nominal? Junto do nome. Junto do nome é adjunta de nominal. E vocês já sabem que ela é reduzida. Não é não? Por que reduzida? Não tem pronome relativo e o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Vocês foram nela na hora? Não sei. Foram nela? Vamos pegar D, certo? Vamos pegar D. Mas está dando uma clareada? Está dando uma clareada? Para quem errou na hora lá? Clareada, né? Clareada, né? Então vamos pegar D, ó. Por que não é predicativo? Vamos lá. Por que não é predicativo? Boa. Porque é o seguinte, ó. Aqui se fala. Porque você está pegando aqui, né? Tá? Porque essa oração ela está pronta, vai ver? Ela estava pronta. Ele não era homem. Não é que o homem. Porque você está pensando aqui o verbo de ligação, né? Na verdade, esse ser não é verbo de ligação, hein? Ele é intransitivo. Não tem predicativo aqui.
Porque dá a ideia de ser predicativo, não dá? Predicativo sujeito, não é isso? E a área dessas, hein, mano? E a área dessas. Porque assim, pô, ele tá largado aqui, ó. Caraca. Não parece que ela é predicativa? Porque você tem, ó, sujeito, verbo de ligação predicativo do sujeito, né? Agora vamos lá. Predicativo, certo? O predicativo é o seguinte. Tem que ser um adjetivo, né? Então é muito parecido, né? Você lembra que o adjetivo, ou ele é adjunta de nominal, é predicativo? Você lembra a aula que eu estava falando pra vocês? Ah, adjetivo. Ou ele é adjunta de nominal, é predicativo, não é isso? E oração adjetiva? Tá vendo? Oração adjetiva, adjetivo, tá vendo? Então, ela é muito parecida. E pra mim é predicativo. Pra mim. Entendeu? Mas pra aeronáutica não. Pra aeronáutica não. Você tem que pôr x em uma lá, né? Aí nós vamos pegar outra. Eu vou voltar na tua pergunta. Falou, GT, olha, ele fez uma pergunta muito legal, tá? Por que não é predicativa essa porcaria? Segura. Vamos fazer a D. Vamos fazer a D. A D é a seguinte, ó. Lembro-me. Ó, vem cá, só. Ó. Lembro-me de ter. Essa aqui você ter deixado. E aí continua. Blá. Não precisa de nada aqui, ó. A pergunta dele fez sentido, hein, galera? Por que não é predicativa, certo? Mas vamos pegar aqui, ó. Oração principal. Sujeito. Sujeito oculto eu. Eu me lembro, certo? Quem se lembra de alguma coisa. Então isso aqui é um verbo antigo direto. Então isso aqui vai ser o quê? Oração, subordinada, substantiva, objetivo indireto, certo? Objetivo indireto, objetivo indireta, objetiva nominal. Ele estava pedindo uma adjetiva, né? Você tem razão. Para mim, Moá, ela é. Mas como você tinha que pôr X em alguma lá? Entendeu? É parado, não? Mas você chegou a pôr X nela ou não? Eu tenho uma teoria, não sei se está certo. Vamos lá, me fala. Vê se rola. Seria, o sujeito seria ele, ou ela. Sujeito oculto ele, é. Ele era homem. Então, É. aí o homem, a palavra homem, seria o predicativo. Sim. E aí o de Santa Manhã seria o adjetivo do homem. O adjetivo do homem, perfeito. É isso. Então você pode pegar aqui, ó. Sujeito oculto ele. É por isso que não poderia. Sujeito oculto ele. Verbo de ligação e o homem seria o predicativo do sujeito. Aí ele quer o Faz de Santa sentido. Manhã, não Faz sentido. o homem. Faz sentido. Ele não era homem. De fazer isso. Faz sentido. Mas aí você pega a mesma ideia. O adjetivo pode ser predicativo. E um predicativo, né? Aí predicativo. Oração adjetiva também faz papel de predicativo. E é quase a mesma coisa. Né? Então nesse caso aqui só sobrou ela, né? Só sobrou ela. Não tem jeito. Eu não gostei da questão não, mas eu tinha que pôr X em uma. Vocês dormiram no meu barulho, galera? Dormiram no meu barulho? Ah, mano, para aí, mano. Ó, letra A é objetivo indireta. A. Letra B é complemento nominal. Ah, e sobre essa letra C aqui, pixel lá, e a letra D é objetivo indireto. Eu tinha que pôr X nessa, certo? Concordando ou não? Concordando ou não? A tua teoria fez sentido, né? A teoria fez sentido. Caraca! Isso foi só uma questão, né? Vamos fazer outra? Vamos fazer outra. Vamos pegar a questãozinha? Ó, vem cá, gente. Olha a questãozinha de número 16. Vamos lá? Vamos pegar a questãozinha de número 16, gente.
questãozinha de número 16. Chega aí. Eu falei das orações subordinadas, adjetivas e das substantivas. Muito bem. O que vai rolar agora é a oração subordinada adverbial. Caraca, adverbial. Adverbial. Oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial. Gente, agora vem cá, hein? Orações, ó, orações subordinadas, adverbiais. Vixe, adverbiais. Galera, vem cá. Oração subordinada adjetiva, pronome relativo. Certo? Vai. Pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Posição integrante, oração subordinada substantiva. Oração subordinada adverbial, gente, é conjunção ou locução conjuntiva. Senta que lá vem história. Certo? Senta que lá vem história. Eu tenho 9. Tenho 9. Certo? Vamos lá, ponta. Tenho 9, mano. 9. Vamos pegar essas 9 aqui. Ó. Causais. Vem cá. Ó, pode marcar. Concessivas. Vou deixar aqui, ó. Vou escrever aqui. Concessivo. Ó. Vem cá, galera. Causais. Condicionais. Ó, vem cá. Conformativas. Conformativas. Senta que lá vem a história, hein? Conformativas. Vai bem. Finais. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Proporcionais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temporais. Comparativas. Consecutivas. Vixe, agora vem cá, hein, galera, ó. Eu vou começar, como é que eu vou começar essa parada? Eu vou começar decorando os principais conectores. Tá vendo, né, pessoal? Por exemplo, causa. Vai vendo? Causa. Você pega lá. Você viu um negócio lá, visto que. Vai vendo, pessoal? Você bateu o olho lá, visto que é causa. Certo? Visto que é uma locução conjuntiva. Visto que, já que, ó. Ó, visto que, já que. Uma vez que. Eu tenho que decorar, não adianta, ó. Visto que, já. Vou pôr o porquê aqui também, né? Já aproveito e põe o porquê aqui, ó. Ó, porquê. Isso aqui é decoreba, hein, galera? Por quê? Visto que, já que, porque, pois, por quanto, e vou pegar o uma vez que. Isso aqui é meio que decoreba, falou, e o como, né? Lógico, vou pegar aqui o como aqui. Essa aí é para questãozinha 16, falou, tá vendo? 16. Já vou aproveitar, já estamos aqui mesmo. Concessivas. Ó, vem cá, galera. Embora. Mesmo que.
ainda que, embora mesmo que, ainda que, embora mesmo que, ainda que, apesar de que, apesar de que, embora mesmo que, ainda que, apesar de que, conquanto, ó, posto que, e por mais que, Galera, não tem jeito, nós vamos ter que decorar essa parada aqui, certo? São 9, tá? A gente faz, depois nós vamos fazer a frase. Embora mesmo que, ainda que, apesar de que, conquanto, posto que, por mais que. Concessiva, oração subordinada adverbial concessiva. Condicionais, se, caso, desde que, se, caso, desde que, contanto que, se, caso, desde que, contanto que, se, caso, desde que, contanto que, se, caso, condicionais, nós vamos fazer todas elas, rapidinho. Conformativas, conforme, segundo, ó, conforme, segundo, como, e algumas bancas põem a palavra consoante aí, consoante. Aí eu vou pôr um negócio aqui que é de acordo com, de acordo com. Tem jeito, cara. Agora essas palavras aí, são palavras que iniciam oração, subordinada, adverbial, conformativa, conforme. Finais. Para que? A fim de que? Tem outros aí, tem um porquê, tem um porquê lá. Proporcionais. À medida que, ao passo que, à medida que, ao passo que, eu vou pôr essa aqui, ó, quanto mais, então, você lê lá, à medida que, certo? À medida que é o quê? Proporcional. Ao passo que, proporção. Quanto mais, proporcional. Temporais, quando, certo? O quando é uma conjunção proporcional, ou temporal. Quando, enquanto, e aí vem cá, galera, ó. Eu tenho o quê? Aqui, ó. Logo que, assim que, sempre que, comparativas, a palavra como de novo, vai vendo, ó, o como. Aí o como pode ser conforme, o como pode ser comparativo, tal qual, comparativo, assim como. E as consecutivas que dão ideia de consequência. Vai vendo? As dão ideia de consequência. Essa aqui, ó. De modo que. Você viu lá, de modo que, gente, já sabe, é consequência. Certo? De modo que. Consequência. E aí tem combinações, hein? Ó. Combinações. Quais combinações, ó? Tão que, tanto que, tamanho, pronto, vai ver. Oração subordinada adverbial, gente, são 9, certo? São 9. Meio caminho andado é você decorar as conjunções ou locuções conjuntivas, beleza? E aí, nós vamos mais para frente, eu vou pegar só a questão. Primeiro eu tenho que decorar essa parada aí. E eu vou pegar a frase aqui, ó. Vou pegar essa frase aqui, ó.
que é a frase da questão de número 16. A empresa decidiu, vai vendo, a empresa decidiu investir, a empresa decidiu investir em treinamentos, ó, a empresa decidiu investir em treinamentos para funcionários. Ponto. Eu tenho a segunda oração que eu vou por aqui. A atualização. Atualização constante. Atualização constante é essencial. Essencial para se manter competitivo. Essa é. E aí eu tenho que ver, peraí. Agora, o que é a ideia de causa, certo? É a causa. Então eu tenho aqui, ó. A empresa decidiu investir em treinamentos para funcionários. A atualização constante é essencial para se manter competitivo. É isso que está na questão, né? E aí eles querem que você faça o quê? Tem 4 alternativas, não é não? E qual é a melhor para você, certo? Na letra A tem o que, galera? Na letra A, qual que é da letra A? Visto o quê? Na letra B, contanto o quê? Vamos lá, por aqui. Contanto o quê? Na letra C, posto o quê? Posto o quê? Na letra D, ao passo. Então você tem aqui, ó. Na verdade você tem, a questão está pedindo para você fazer, para você ligar essas duas orações com o conector, certo, galera? Então seria o quê? Oração principal, a empresa essa aqui é uma oração principal, e essa aqui vai ser a oração subordinada adverbial. Vamos ver? Ó. A empresa decidiu investir em treinamentos para funcionários, gente. A atualização constante é essencial para se manter competitivo. Se eu não souber, vai vendo, galera, se eu não decorar isso aí, para mim tudo serve. Percebeu, galera? Para vocês todas servem. Vou saber. Gente, o que é o visto que? Vem cá, galera. Ó, é a causa, tá vendo? Ó, visto que, já que, porque, pois, por quanto, uma vez que e como. Tá vendo, galera? Então pego lá, a empresa decidiu investir em treinamentos para funcionários. A atualização é essencial, a atualização constante é essencial para se manter competitivo. Oração principal, a empresa decidiu investir, certo? Em treinamento. Por quê? Porque a atualização é essencial para se manter competitivo. Vocês perceberam uma ideia de causa? Perceberam? Ó, a empresa decidiu investir em treinamentos para funcionários, já que, visto que, uma vez que, porque, tá vendo? Tá escrito porque, pois, uma vez que, tá bom, certo? Uma vez que, já que, visto que, já que. Se você não decorar que isso aqui é causa, galera, não vai rolar, hein? Então é a letra A, né? Vê se faz sentido a letra A, gente. Porque a empresa decidiu investir em treinamentos. Por que, Álvaro? Porque a atualização constante é essencial para se manter competitivo.
Agora vem cá, por que não é a letra... Vai vendo. Por que não é a letra B? Então, ó, a alternativa correta é a letra A, porque visto que é uma causa, certo, galera? Oração principal, oração subordinada adverbial, causal. Então, por que oração subordinada adverbial causal? Porque essa aqui é a causa da oração principal. Não. A empresa decidiu investir em treinamentos para funcionários? Sim. Por quê? Porque a atualização constante é essencial para se manter competitivo. Então isso aqui é a oração subordinada adverbial causal. Agora vamos lá, por que não é contanto o que? O que mesmo ali, galera? Ó, condicional, não faz sentido. Então, ó, esse contanto o que aqui, você não ia trocar por, tá vendo? Ó? A empresa decidiu investir em treinamentos para funcionários caso a autorização constante tá vendo? Caso, não faz sentido. Vocês viram? Se a atualização constante é essencial para ser competitivo, desde que, ó, a B não poderia ser, galera, tá vendo? Agora, posto que, vem cá, gente, o que é o posto que aqui, galera? Possessivo. Tá vendo? Peraí. A empresa decidiu investir em treinamento para funcionário, posto que a atualização. Não, posto que significa embora. Mesmo que, ó, mesmo que, ainda que, apesar de que, não. Tá, a empresa decidiu, apesar de que a atualização não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. E o ao passo que? O ao passo que é onde eu encontro o passo que aqui? Proporção, ó, a medida que, ao passo que, não faz sentido. Gente, vocês prometem para mim que vocês vão primeiro passo, tá? Primeiro passo, decorar essa palhaçada, certo, galera? Tá vendo? Então assim, ó, oração subordinada adverbial causal, já que, visto que, uma vez que, porque, pois, e o como no começo da frase. Oração subordinada adverbial concessiva, ideias contrárias. Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, conquanto, posto que, por mais que. Eu tenho que primeiro decorar essas conjunções. Ó. Condicional, Álvaro, condicional. Se, caso, exequei, contanto que. Se, caso, é condicional. Condição. Conformativo é o conforme. Conforme, segundo, como, consoante. De acordo com. Finais, que é finalidade. Para que ou a fim de que. Proporção. À medida que, com crase. Ao passo que. Quanto mais, mais. Proporção. Temporais. Quando, enquanto, logo que, assim que, sempre que. Decorar essa palavra. E as comparativas? Comparando. Então esses são os conectores adverbiais. Iniciam oração subordinada adverbial. 9. E aí a questãozinha era só para ver se era visto que, contanto que, posto que ou ao passo que. Na hora, deu para acertar essa daí na hora, galera? Ficou legal? Ficou legal? Porque essa questão é o seguinte, para quem não decorou, é grego. Para quem decorou, é ridícula. Certo? Você olha e você dá risada e fala, não é possível que os caras fizeram uma dessa. Para quem decorou, é ridícula. Para quem não decorou, é grego. É tudo igual. Fechou, galera? Beleza. Então, a questãozinha de número 16 é alfa. Por quê? Porque aqui você tem uma oração principal e aqui você tem a causa da oração principal. Certo, pessoal? Oração subordinada adverbial causal. Ela não podia ser condicional. Porque a condicional é hipótese. Ela não podia ser concessiva. A concessiva é a ideia contrária. Não pode ser proporcional. Não é proporção de nada. É a causa. Muito bem. Muito bem. E agora, galera, agora vem a 17 é faixa preta, hein? Estão prontos para 17 aí, galera?
A 17 é muito louco, hein? Vamos lá, hein? Ah, vou ter que apagar aí, gente. Tá vendo? Vamos lá, hein? Questãozinha de número 17, galera. Nossa, mano, pra ficar maluco, hein? A 17 é pra ficar doido, hein? Foi fácil na hora, o que vocês acham? Ah, mó baba! Não é não? Muito louca, muito louca. Eu vou apagar aqui, ó. E vou fazer a frase aqui pra nós, hein? Vamos pegar. Quer dizer, então que a 17 é essa frase. Vamos fazer inteirinha. Ó. Questãozinha de número 17. Quando existe espaço, ó, quando existe espaço para o funcionário, acompanha aí, galera. Quando existe espaço para o funcionário administrar a própria agenda, vamos na manha dele, a própria agenda, ele se torna muito mais responsável e aprende, né? Ó, e aprende a administrar seu tempo. NASA, ó, C, 80% da equipe se sente reconhecido, gosta do que faz, gosta, sente-se motivado. Vai ser muito louco isso aqui. Pode ter certeza produtividade é boa e existe Nossa Senhora, vamos lá, hein? Aí você vê, nesse trecho, né? Nesse trecho, 2 orações subordinadas adverbiais e 7 coordenadas, né? 3 orações subordinadas adverbiais e 3 orações subordinadas substantivas. Vamos fazer uma por uma, vamos lá. O que mais pode ter? 5 orações, vamos lá. Primeiro, gente, chega aí, primeiro. Existem 3 tipos de oração subordinada e a coordenada, né? Vamos fazer o seguinte: primeiro nós vamos pelas subordinadas adverbiais, certo? Vamos ver primeiro orações subordinadas adverbiais. Galera, me ajuda aí, essa conjunção aqui, galera. Posição temporal. Então aqui você tem uma oração subordinada adverbial, sim ou não? Então vou ver, opa, vem cá. Número de verbos é o número de oração, né?
Então tem aqui, ó. Quando existe espaço, vamos lá, hein? Para o funcionário administrar, cada um tem uma... Cada verbo é uma oração, hein, galera? Certo? Cada verbo é uma oração, hein? Ó, ele se torna, então você tem existe, administrar, torna, responsável e aprende, ó. Aprende a administrar seu tempo. Se 80% da equipe se sente reconhecida, gosta do que faz, sente-se motivada, pode ter certeza. A produtividade é boa e existe lucro. Não, cada verbo é uma oração, hein, galera? O que pegou vocês foi... Não sei se vocês acertaram isso aí, né? Isso aí foi difícil pra caramba. Foi uma pegadinha. Tá vendo, galera? Foi uma pegadinha. Primeiro tem aqui, ó. Quando existe espaço para o funcionário. Certo, galera? Essa aqui é uma oração. Essa aqui é adverbial o quê, galera? Temporal, vai vendo. Aí pega essa aqui, ó. Olha o C. O C é uma adverbial condicional. Só que vem cá. Tá vendo aqui, ó? Se 85 se sente reconhecida, olha o que vocês não pegaram. Vocês... Tá o puto. Vai vendo, ó. Se 80% da equipe se sente reconhecida, se gosta do que faz, não, se sente-se motivada. Estão comigo? Vocês chegassem aí? Elas são coordenadas entre elas, mas elas são orações. Então você tem aqui, ó. Uma, duas, sacou? Eu só vou para frente se vocês prometerem que estão entendendo isso. Cara, isso, tá? Eu tenho uma, duas, três. Ó, tem outra. Certo? Caramba, bicho. Então eu tenho aí oração subordinada adverbial. Só que tal. Eu me liguei. Eu acho que vocês pensaram que isso aqui eram coordenadas. E são coordenadas, né? Assindéticas, né? São coordenadas, mas ao mesmo tempo que ela é coordenada, ó. Aqui, ó. Se 85% da equipe se sente reconhecida, se gosta do que faz, se sente motivada, né? É tudo C que está escondido aí. Tá bom, galera? Vocês não chegaram na hora disso aí não, né? Caraca, isso é maluquice total, né? Maluquice total. Maluquice. Então você tem aí, ó, 5 orações subordinadas adverbiais. Tem 5 adverbiais aí. E 2 substantivas. Vamos pegar as substantivas? Quais são? Ó, quais são as substantivas aqui, ó? Aprende. Tá vendo aqui, ó? Aprende. Aprende, galera. Quem aprende alguma coisa. Então isso aqui, ó. Caraca, mano. O que é isso aqui, ó? O verbo aprender não é um verbo transitivo direto. Quem aprende alguma coisa. Não é um verbo isso aqui? Me fala como chama isso aqui, galera. Oração. Subordinada. Substantiva. Objetiva direta. Reduzida. Então aqui eu tenho uma oração subordinada substantiva. Objetiva é reduzida. Tem outra aqui, vamos ver, vamos lá. Responsável, a prova gênero, ele se torna mais responsável e aprende a... Pode ter certeza, 2 pontos. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Pode ter certeza, 2 pontos. 2 pontos. Oração subordinada substantiva apositiva. Mas vou perguntar para vocês, ó. A produtividade é boa, existe lucro. Tem o quê? Tem o quê? Aqui, ó. Tem o quê? Não tem. Mas eu posso dizer que ela é reduzida porque eu tirei o quê? Para ser reduzida, não. Para ser reduzida
não tem conjunção e o verbo não pode estar nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Então ela não é reduzida não, porque o verbo aqui está no presente, ó. Tá vendo? Tá bom? Tem coordenadas? Tem várias coordenadas. Para fechar aí, gente, para fechar, ó. Essas aqui, elas são subordinadas adverbiais e ao mesmo tempo elas são coordenadas entre si. Tá vendo? Elas são coordenadas entre si. Então você tem aqui cinco adverbiais e 2 substantivas. E coordenadas? Deve ter um monte aí. Falou? Professor, Fala. qual que é a quinta oração? Então, se sente, gosta do que faz, sente-se e tem o on. Quando existe espaço para o funcionário administrar a própria agenda, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Para. Para. Ó, para aqui, ó. Olha pra mim, galera. O para é o quê? Finalidade. Tem o quê? Mas tem o quê? Não tem o quê? Ela é reduzida. Tá vendo? Sacou? Você pegou aqui? 1, 2, 3, 4, certo? Aí você me perguntou, cadê a quinta? O para não dá ideia de finalidade? Então não. Para o oração, subordinada, adverbial, final, mas ela é o quê? Reduzida. E se eu quiser colocar, está reduzida, certo? Se eu quiser desenvolver, eu teria que falar, ó, para que o funcionário administre, certo, galera? Ó, para o funcionário administrar, para que o funcionário administre. Aí eu desenvolvi. Caraca, mano, achou a quinta? Tá maluco, né? Vamos fechar. Gente, qual que é a primeira oração adverbial aqui? A primeira oração adverbial. Esse aqui é o quê? Oração subordinada adverbial temporal. Para. Para não é finalidade? Mas não tem o que e o verbo não está nem presente nem passado no futuro. Essa aqui, ó. Essa aqui, gente, ela é desenvolvida. Essa aqui, ela é o quê? Então vem comigo. Oração subordinada adverbial temporal. Oração subordinada adverbial final. Certo, pessoal? Por que final? Finalidade. E aí nós temos o que? Aqui. Oração subordinada adverbial condicional. E aí os caras fizeram pegadinha com vocês. Aí vocês não acharam mais nada, né? Aí vocês se ferraram, né? Tá vendo? Tá oculto. Vê se vocês enxergam que tá oculto isso aí, gente. Ó, se 80% da equipe se sente reconhecido, se gosta do que faz, se sente motivada, aí todos os candidatos erraram essa bosta aí. Porque você não achava a resposta. Você achava a resposta lá, galera? Vocês não achavam a resposta? É isso, galera. Fechou? Então, para fechar agora. Então, beleza. Então, essa aí é a alternativa correta. É letra? Então, a alternativa correta é a letra o quê? Delta, né? Delta, né? Deu para cansar, galera? Deu para suar? Essa aula que você teve aqui, você teve 2 meses aqui, em 1 hora e pouco. Não, gente, tá assim, não tô, é muita coisa. Realmente é muita coisa. Isso aqui foi o puro suco da análise sintática de oração subordinada, adjetivo, oração subordinada. Isso aqui a gente vai ver ao longo do curso, falou, galera? É nóis. Valeu, galera. Show. Tranquilo? Turma, atenção. Professor Alvo, os alunos do SOD agradecem a sua aula. É isso aí, galera. Valeu. Obrigado. Tá aqui, irmão.